costuma fazer bem. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, hoje, 4 de agosto de 2022, quinta-feira, no amanhecer deste novo dia, debaixo da graça de Deus, iluminado pelo Espírito Santo, vejamos o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por evangelista Mateus, capítulo 13 ao 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados e que elas nos ajudem e nos deem entendimento para que nós possamos compreendê-las. Porque nós vimos no começo do Evangelho Jesus perguntando quem os homens diziam ser Jesus. E aí a resposta deles foram que uns diziam que era um profeta, que era Elias, que era Jonas e assim por diante. Por fim Jesus pergunta: e vós quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e disse que tu és o verdadeiro Filho de Deus. Então Pedro viu em Jesus, reconheceu em Jesus que Jesus era realmente o verdadeiro Filho de Deus. Dito estas palavras, Jesus disse: felizes és tu, Pedro, porque não foi um ser humano que te revelou isso, e sim o meu Pai que estás nos céus. Por isso, eu te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra
construirei a minha igreja, e o poder dos infernos não terão poder sobre ela. Tudo que ligares aqui na terra será ligado no céu. E tudo que desligares aqui na terra será desligado no céu. Porque Jesus deu as chaves a Pedro. Essas chaves, ele tem o poder de fazer aquela ligação, aquela conexão entre o céu e o inferno. Então, o que ele desligar aqui na terra vai ser desligado no céu, e o que ele ligar aqui na terra será ligado no céu. Bem, e qual é a nossa interpretação dessa questão de ligar e desligar? Bem, o ligar são aquelas pessoas que procuram viver a palavra de Deus, que procuram viver o Evangelho, que procuram acreditar nas palavras do Senhor. Aqui está um exemplo que é muito questionado por muita gente. Muita gente diz que nós temos que adorar e venerar Jesus. Sim, exatamente. Jesus, ele é o princípio, ele é a chave central. Então nós temos, o nosso foco tem que ser direcionado a Jesus. Mas a palavra do Senhor, do próprio Jesus, está nos dizendo aqui que ele deu a chave para Pedro. E sobre Pedro, ele construiu a igreja dele. E que os poderes do inferno não têm poder sobre a igreja. E tudo que ele ligares aqui será ligado no céu, o que ele desligar aqui será desligado no céu. Então, na verdade, Pedro, ele tem um poder infinito, não por ele si. A palavra está nos dizendo, dado por Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo? Deus. Ele se fez homem, mas ele é o próprio Deus. Aí vem um questionamento, porque Jesus continuou sua caminhada e ele disse que precisava ir em frente. E ele disse que ele seria entregue nas mãos dos homens, que iria sofrer muito, que seria morto e crucificado, e que no terceiro dia ele ressuscitaria. Aí Pedro, vendo quem era Jesus, aí ele começou a falar a Jesus que não deveria fazer tal coisa, etc. Jesus repreende a ele, afasta de mim, Satanás, porque essas coisas eram necessárias que acontecessem. O Criador, o Pai Celestial, ele sabia das necessidades que precisaria acontecer isso, porque Jesus teve a incumbência dada pelo Pai de vir a este mundo para a salvação do mesmo, de assumir todos os nossos pecados. Ele assumiu tudo, ele pagou um preço altíssimo por todos nós, com a sua morte na cruz. Ou seja, aquele sangue derramado por Jesus naquela cruz, de morte e crucificação, foi para a remissão de nossos pecados. Então, por isso que Jesus, naquele instante, disse a Pedro, afasta de mim, Satanás, porque naquele instante, o que Pedro estava dizendo a Jesus já era algo do inimigo. Ele não queria que se cumprisse tal coisa. Mas claro que Pedro, apesar de ter tido aquela iluminação maravilhosa, de reconhecer que Jesus verdadeiramente era Filho de Deus, mas aqui ele fraquejou. Isso é normal no ser humano. No ser humano, nós somos frágeis e fracos na fé. Essa é a realidade. Tanto é verdade que a palavra nos diz também que quando a coisa ficou difícil, quando prenderam Jesus, Pedro negou Cristo por 3 vezes. E olha o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Mesmo Pedro tendo sido negado Jesus por 3 vezes, eis a incumbência e o poder que Jesus deu a Pedro. E foi assim com Paulo, e entre outros, e muitos. E é assim também comigo, é assim também com você.
porque Jesus te ama. Quando Deus criou cada um de nós, Ele nos criou com amor, com carinho, e Ele nos ama, todos nós, com um amor incondicional e infinito. Queridos e amados irmãos, um excelente e maravilhoso dia para todos, que a bênção dele, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos nós e permaneça sempre. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande